Ele é natural de Manhuaçu, mas adotou a cidade de Patinga como sua nova casa e fez da sua profissão de médico pediatra mais um trabalho prazeroso. Aumentou bastante o seu número de pacientes, tanto procurados pelos pais, quanto também pelos seus pequenos, os baixinhos, os pequenos, né? Nós estamos conversando hoje com o Dr. Fabiano Tebas. O senhor transformou a imagem de médico para atrair mais as crianças, né? É exatamente isso que você falou, né? Eu sou natural de Manhuaçu, fui criado meio que na roça lá, meus pais eram comerciantes, mas também mexiam na roça, estudei de fora e sempre tive vontade de vir para Ipatinga. Minha irmã já morava aqui, então eu tinha o sonho de vir para cá, porque o hospital tem mais estrutura do que o hospital da minha cidade. E na época abriu residência de pediatria, acabei ficando aqui, gostei muito da cidade, né? E sempre tive muito amor pela medicina e pela pediatria em especial, que eu gosto muito, sempre gostei, até mesmo antes de ser médico, muito de criança, né? Mas aí que vem a pergunta, doutor Fabiano. Esses vídeos que o senhor produz, normalmente são para os pais ou são para as crianças? Eu comecei a criar os vídeos com o intuito de ajudar mesmo as mães que não têm acesso a pediatra, né? Orientando prevenção de algumas doenças, orientando a alimentação, orientando alguns cuidados com a criança. E depois eu tive a ideia de fazer o uso de fantoches para orientar a própria criança, né? Para ajudar os pais, porque às vezes o pai fala, tem que dormir cedo, mas aí o menino enrola e tal, mas aí vendo o fantoche lá brincando, né? Lógico que tem criança, dependendo da idade, que não vai levar muito isso a sério, mas para algumas crianças isso ajudou muito, né? Quais são os assuntos que elas mais procuram aqui, que elas mais pedem? Ah, doutor, faz um vídeo sobre este assunto. Sim, pois é, tem vários pedidos, eu tô com uma lista ali, inclusive eu coloquei um dia uma postagem pedindo sugestão das mães. No primeiro dia foi mais de 70 sugestões. Então, assim, tem muita sugestão. Mas o campeão de solicitações é a questão alimentar, né? Que a maioria das mães preocupa com a alimentação dos filhos, acha que o filho come pouco, alguns realmente comem mal, mas alguns até comem bem, mas a mãe acha que come mal. Então essa preocupação com a alimentação, eu acho que é em primeiro lugar. O sono também, tem muita criança que não dorme bem, que acorda muitas vezes à noite. Eu acho que esses são os grandes problemas, né? A criança adoecer muito, né? O que eu posso fazer para melhorar a imunidade? Então tem muita solicitação nisso. Eu até fiz uma live esses dias falando sobre esse assunto, porque é muito detalhe, né? E muitas vezes a pessoa às vezes quer uma solução mágica para o problema. Ah, vamos dar um remedinho para melhorar a imunidade, por exemplo. Ou vamos dar uma medicação para dormir bem à noite, ou para melhorar o apetite, né? Falando especificamente dessas três coisas. E não é assim que funciona, né? A gente precisa ter um equilíbrio no organismo da criança. Então, por isso que eu faço esses vídeos, orientando a alimentação, orientando a questão do sono, que é importante, né? Através de alimentos, a gente consegue, às vezes, ingerir aquelas vitaminas que precisa. A criança está com uma diarreia, vamos dar um remédio para melhorar a diarreia. Às vezes tem coisa mais importante até do que o remédio, né? A higiene das mãos, a hidratação adequada. Então, tem muita coisa mais importante do que o medicamento. Porque a minha ideia nos vídeos não é falar de remédio, não é falar de tratamento específico, é mais como uma prevenção e cuidados que ajudam no tratamento. E também aproximar, né, esse atendimento, né, fazer um atendimento diferenciado. Diferenciado, né? Tanto para paciente que consulta comigo e para pessoas que não consultam comigo, né, porque ou não mora aqui, ou tem outro pediatra, e às vezes fica na dúvida de alguma doença e ter acesso a essas informações que ficam registradas lá no Instagram. Agora eu fiz um canal no YouTube também. O senhor havia comentado isso antes da entrevista, né? Sim. Que essa criança pediu para vir aqui para conhecer os fantoches, para conhecer o senhor, mas ela não estava doente. Não estava doente, ela quis vir, né? E assim, a pediatria, a gente orienta que tenha consulta, dependendo da idade da criança, consultas de rotina, né? Dependendo do bebezinho, faz de mês em mês, uma criança maior faz uma vez no ano. Então existe essa necessidade realmente, né? E parece que essa mãe já estava precisando de ir no pediatra, ela aproveitou e a criança pediu e juntou o útil ao agradável, foi bacana. Doutor, começou primeiro nas redes sociais, através do Instagram, né, com esses vídeos informativos, né, para informar sobre como lidar com certas situações com os pais e as crianças, né? E a partir disso daí vieram as ideias dos fantoches, né? Sim. Vieram o Billy e o Dr. Tebinhas, né? De que forma que o Dr. Billy, né? Billy. O Billy e o Dr. Tebinhas
pode ajudar o senhor nesse tratamento, nesse atendimento diferenciado? Pois é, eu sempre gostei muito de fantoche, né? Até antes de eu ter o consultório, eu já andava na minha maleta com um fantochezinho, não era o Billy Tebinhas, é um do Batman que eu tinha de Super-Homem, e do Batman e Super-Homem. E na época, às vezes, eu atendia criança pra gente fazer a ausculta, né? Que é ouvir o pulmãozinho da criança, ouvir o coraçãozinho, e a criança chorando, dependendo da idade, chora, porque tem medo de vacina, acha que vai ser furado, né? E aí eu usava também pra acalmar a criança e eu consegui fazer a ausculta. E eu vi que deu muito certo, então eu sempre gostei muito de fantoche. Mas então, eles têm mais medo dos fantoches, da imagem do médico? Pois é, aparece o de branco. branco. Eu falo que eu vou fazer um jaleco pra mim da galinha pintadinha. Não perdeu mesmo. Mas acho que não é só o branco, né? É o ambiente, que a criança é acostumada a ir na clínica de vacina ou no posto vacinar. Aí geralmente chega a enfermeira de branco, deita na maca, fecha a sala, todo branquinho. Então já é o ambiente também, né? E tendo alguma coisa para associar a criança à brincadeira, que a criança quer brincar, né? Então, e tem que brincar muito, né? Quem mais se diverte? São as crianças, os pais ou o senhor mesmo? Pois é, eu brinco que o meu atendimento eu brinco com as crianças o tempo todo, né? Tem dia que eu chego em casa cansado, depois de um dia de atendimento, aí meus filhos, papai, vamos brincar. Aí a gente fala, eu já tô cansado de brincar, né? Com meus filhos, eu não posso deixar de brincar. Mas é gostoso, né? A gente poder na consulta, e tem muita criança que tem a fase que tem medo, né? Mas tem muita criança, quando passa essa fase do medo, começa a querer vir aqui para brincar, para vou lá no médico que tem os brinquedos, né? Então, doutor, o senhor acha que esse método que o senhor criou, né, de usar os fantoches, de fazer essa brincadeira com as crianças, isso daí mudou a concepção de atendimento do pediatra com o paciente? Na época que eu comecei consultório não tinha isso. Então eu atendia paciente às vezes no pronto-socorro e eu olhava, por exemplo, o ouvido está infeccionado. Vai lá no meu consultório daqui a 2 dias, passava um antibiótico, vai lá daqui a 2 dias que eu quero ver se está melhorando. Então eu atendia o paciente gratuitamente, sem cobrar nada, um retorno. Pronto-socorro não dá direito a retorno, né? Mas eu fazia o retorno porque eu fazia isso porque eu queria realmente ver o paciente. E queria que o paciente me conhecesse também. Aí eu ficava, orientava, ficava 1 hora na consulta, sem ganhar nada por isso. Brincava com a criança e tudo. E aí eu comecei a ficar conhecido assim, entendeu? Então eu sempre tive essa vontade de fazer uma pediatria diferenciada, né? Assim, diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Mas antes da entrevista, o doutor Fabiano estava contando pra gente a ideia inicial dele, até chegar no fantoche, até nas redes sociais. O senhor tinha uma ideia inicial, né? Sim. Qual que era essa ideia? Pois é, eu ainda tenho essa ideia. Eu vou fazer isso, eu não sei quando, não sei como, eu já estou com umas ideias aí na cabeça, mas eu tenho vontade de criar um consultório, mas um consultório diferenciado, no sentido como se fosse uma chácara, uma casa com um quintal grande, que nessa parte do quintal tem alguns animais, por exemplo, galinha, coelhinho, porquinho, cabrito e tal, que a criança vá, tipo uma fazendinha. E internamente tem os brinquedos, uma brinquedoteca, por exemplo, né? Tem uma piscina de bolinha, um escorregador, um local agradável, que a criança vai e goste de estar lá, entendeu? Para tirar essa ideia de consulta, a criança já vai essa com tortura, sofrimento, né? A criança querer ir e o dia que quiser, mesmo que não vá consultar, vamos lá para brincar. Mas agora a gente gostaria de conhecer o Dr. Tebinhas e também o Billy. O Billy. Vamos lá? Vamos lá. Então, esse aqui é o Dr. Tebinhas e esse aqui é o Billy. Esse é o Billy, Como é que vai, Billy? Como é que vai, Dr. Tebinhas? Oi, tudo bem, Manuela? Um prazer receber você aqui. A gente orienta as crianças o que deve ser feito para poder ter saúde e obedecer o papai e a mamãe. É muito legal. E você, Dr. Tebinhas? Oi, tudo bem, Manuela? É um prazer receber você aqui. Eu geralmente respondo as perguntas que o Billy me faz sobre saúde. Criança às vezes tem medo de experimentar alimentos diferentes, tem vontade de dormir tarde e às vezes não obedece ao papai e à mamãe. E eu falo em todos os vídeos que a criança tem que experimentar e tem que dormir cedo e obedecer ao papai e à mamãe. É isso que eu faço. Então o Dr. Fabiano é conhecido agora como o doutor dos fantoches, né, doutor? Pois é, o pessoal gostou muito dessa ideia, muitas mães pedindo, tem criança pedindo para fazer mais vídeos, inclusive
uma pacientinha que teve aqui falou, faz um vídeo, ela não come cenoura, ela falou assim, faz um vídeo falando para comer cenoura, diz ela que só vai experimentar cenoura depois que eu fizer o vídeo, então acho que tem ajudado, né, começou como uma brincadeira, né, eu até te falei, eu fiz os vídeos, eu custei para ter coragem de postar, que eu fiquei com vergonha inicialmente, mas depois eu falei, vou postar mais para com o intuito de ajudar mesmo as crianças, né. Isso chega a ter um sentimento, né, de dever cumprido, né, sim, doutor? Sim, pois é. Eu acho que tudo que a gente faz de coração, né, faz assim, de forma íntegra, querendo ajudar as pessoas, eu acho que é bem aceito, né? Se eu fizesse isso com intuito, querendo um ganho secundário com isso, por exemplo, né? Falasse, vou fazer isso para atrair mais pacientes no meu consultório. Talvez seria legal também, mas não daria tão certo, né? Doutor Fabiano, quando o senhor chega com os 2 bonecos, né, com os 2 fantoches, né, para fazer esse atendimento com a criança, qual é a primeira reação dela? Pois é, nem toda criança eu pego o fantoche, né? Uma criança maiorzinha, às vezes é um adolescente, às vezes eu até brinco, né? Eu faço, vem cá, o tio Fabiano vai te examinar. Pego o fantoche, mas brincando mesmo, assim, porque o adolescente geralmente tem vergonha. Mas as crianças pequenas, alguns têm medo, né? Quando eu pego o fantoche, a mãe fala, não, ele adora ver seus vídeos, mas na hora que pega ao vivo, porque chora, né? É igual eu morria de medo do Fofão quando eu ia, eu adorava ver o Fofão na televisão, mas quando eu ia no trenzinho da alegria, eu chorava. Mas a maioria gosta muito, a maioria quer pegar, quer pôr na mão, né? E quando eu tô fazendo aqui na hora, eles sacam que sou eu que tô falando na voz, né? Eles olham pra mim e veem que eu tô fazendo, mas no vídeo eu tento esconder ali. Os maiorzinhos já sabem que a voz é minha, né? Mas é um trabalho que deu certo. Deu e certo. E com certeza vai render mais frutos, né, doutor? Com certeza, isso aí. Se eu conseguir ajudar uma criança a comer melhor, ou uma mãe a fazer o filho dormir melhor, né? Ou melhorar a imunidade, né? Com meus vídeos, um que eu ajudar já valeu o trabalho. Né? Os pais, eles costumam trazer esse retorno para o senhor? Sim, não, muito. Tem sido assim, chuva de mensagens agradecendo, as consultas também, as pacientes falam, e às vezes eu encontro, eu fico me sentindo até importante, eu falei, eu tô igual artista da Globo, eu passei ali no hospital, no corredor, assim, uma mulher olhou pra mim e falou, você que é o médico lá dos vídeos, do fantoche? Eu falei, Então assim, a pessoa às vezes reconhece a gente, né, mas é bacana, do trabalho, é legal. Então, doutor Fabiano, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e com certeza vamos continuar conversando com os nossos internautas, né, que é a pedido deles que nós estamos aqui, o Zug está aqui conversando com o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando aí né, para vocês, que eu acho importante essas informações para os pacientes, né? Obrigado. Zug, conteúdo o tempo todo.